Olhar. Olha! Olha! Você não vai botar isso aí, não. Olá, pessoal. Lembra que no vídeo passado eu falei sobre confusão patrimonial e disse que hoje seria um dia especial com uma entrevista especial. Simbora? Cadu, seja bem-vindo aqui com a gente nesse canal. E aí, Cadu? Quer falar um pouquinho? Tudo bem, Mary? Que prazer estar aqui com você, né? Sempre muito bom poder estar do lado de gente mais inteligente do que eu. Mentira! Quando a gente fez o mestrado, ele fazia os artigos escutando rock. Eu digo, normal, essa pessoa não é. Mas e aí, quando eu estava preparando esse roteiro, eu pensei que você disse que tem preferência em trabalhar com casais. Aí a primeira pergunta que me veio, por que essa preferência? Bom, não tem bem assim um porquê, né? Não teve... Acho que foi meio espontâneo. Eu trabalhava com consultoria em gestão empresarial, né? Foram acho que uns 12 anos trabalhando com consultoria. E aí acabava lidando com empresas familiares também, né? E com casais e tudo. E fui migrando para esse planejamento financeiro pessoal. E nisso de migrar para o planejamento financeiro pessoal, os meus primeiros clientes foram os meus clientes de consultoria empresarial. E aí foi um casal, outro, e quando eu menos percebia, eu já estava ali imerso nessa realidade de finanças, em especial com casais, né? Eu atendo também pessoas solteiras e tudo mais, mas em especial, hoje, né, eu vejo assim, que se você pegar o histórico familiar, né, os principais causas de problemas familiares, o dinheiro está ali no meio, né? E então assim, acabou que é uma forma de realmente contribuir muito para que as famílias sejam mais prósperas, mais felizes, elas desfrutem de uma vida bem melhor. Então assim, hoje em dia, se eu tenho um casal e um dos cônjuges me procura, eu não atendo se os dois não toparem, porque eu realmente acredito que não funciona, né? Alguém que é solteiro tem a liberdade de tomar as suas próprias decisões. Mas eu acredito que quando você decide casar, você compartilha a vida com alguém, né? Compartilha tudo, e eu acho que o bolso acaba tendo que ser compartilhado também para que tenha uma relação saudável, de confiança. E o próprio aprendizado, né? Não adianta uma pessoa entender o que é uma confusão patrimonial e o outro cônjuge continuar fazendo toda aquela bagunça. Interessante esse ponto de vista. Na empresa familiar, um dos principais gargalos é essa confusão patrimonial. E aí, Cadu, você já identificou essa confusão patrimonial e quais foram os resultados que você encontrou? Mary, é difícil não encontrar confusão patrimonial em empresa familiar, né? Eu acho que eu contaria nos dedos de uma única mão a quantidade de empresas familiares que elas não têm esse tipo de problema. É bem comum, né? Desde do clássico de misturar as contas da família com as contas da empresa. Então, usar o cartão de crédito empresarial para passar o almoço, passar as despesas do dia a dia, o combustível do carro e tal, né? Coisas que, às vezes, não, mas a minha refeição, o meu combustível é a empresa que paga, porque eu estou trabalhando para a empresa. Né? E aí daí começa a abrir outras exceções para o lanche, para as compras de algum utensílio, e quando você vê o cartão ele tem só coisas da pessoa e nada da empresa. Né? Pagar a conta de energia na conta da empresa, a conta de energia da empresa na conta pessoal. Então assim, esse é o problema clássico, né? Esse aí tem gente que acha que nem é problema, né? É aquele problema que já é tão comum que a pessoa fala assim, mas isso não é um problema. Né? E aí daí até os mais graves, né? Que aí você tem confusões ali na estrutura em si de investimentos, então usar dinheiro da empresa para fazer um investimento e aí depois precisa do dinheiro e colocou o dinheiro em algum produto de investimento que não consegue sacar, e aí você já tem um problema que vai influenciar no caixa e aí começa a gerar uma bola de neve. Problemas assim mais loucos como comprei um carro pro amigo do meu filho, porque tinha uma isenção aqui, a gente ia comprar na frota, e aí a gente botou logo 4 carros a mais na frota, porque foi o meu, da minha mulher, do meu filho e do amigo do meu filho. E aí assim, cara, quem vai pagar o IPVA desse carro? E aí quando precisa de certidão não consegue. Enfim, aí você tem os problemas que são mais específicos, né? Mas
falando de confusão patrimonial, empresa familiar é o que há. É o que há. E aí, já confidenciando para vocês, é uma forma que a gente, por exemplo, aqui no escritório, que a gente conseguiu essas despesas do dia a dia nunca confundir, ainda que a gente andasse com o cartão da empresa, que às vezes é tentador, às vezes passa até sem querer, vamos entender que fosse assim. E a gente estabeleceu um valor e a gente separou com um cartão específico de crédito que era só para aquela finalidade. E isso resolveu muito. Então a gente estipulou, olha, tem combustível R$500, então naquele cartão tem aquele valor e aí você vai. Na hora que acabar o combustível, acabar o dinheiro, acabou, se você vai ter que tirar do seu bolso. Então a gente estipulou. E aí hoje tem cartão de benefício que você não paga R$1 para ter esse cartão. E foi o que a gente fez aqui no escritório. Então a gente deixou um valor estipulado para alimentação, para combustível e pronto, resolveu. Apesar de que a gente já fazia isso antes, mas uma ideia que funcionou muito pra gente foi a implantação desse cartão com os valores, né, bem específicos. Legal, e aí, excelente. Cadu, desses problemas familiares, de confusão patrimonial, na verdade, na empresa familiar, o que você já identificou de consequência? Você até já identificou uma, que é a questão de não sair a certidão porque não pagou IPVA e está no nome da empresa, mas que outras consequências você assim conseguiu identificar e poderia dizer aqui para você? Tá, vamos lá. Então assim, do que é mais comum, né? É não ter clareza dos números da empresa. Então, se eu tenho várias despesas pessoais lançadas e registradas no dinheiro, né, na contabilidade do negócio, né, porque às vezes você tem realmente assim, eu comprei um carro no CNPJ da empresa, mas esse carro é pessoal. Então isso vai entrar como despesa, vai entrar como patrimônio da empresa, e aí eu não consigo, eu tenho dificuldade de contabilizar isso, né? De fazer a destinação correta. De ter o resultado correto. E aí, o que mais, além disso? Eu só tô falando dessa questão de carro. Teve um cliente recente que teve uma dissolução de sociedade, um falecimento inclusive, e tinha um carro que estava em nome de terceiro que não era da empresa. Adivinha? Esse carro entrou no inventário. E aí teve que pagar todas as custas relacionadas àquele bem, fazer a transferência, pagar todas as taxas. E ele não era nem da empresa e nem do sócio da empresa. Pois Isso foi uma consequência interessante que eu pude observar, que eu não tinha vivenciado ainda, que tem um custo muito elevado. Para ele entrar no inventário o valor daquele bem e fazer essa composição e pagar todas as taxas de transferência daquele bem para outra pessoa. E ainda dentro dessa questão de misturar, acaba que se eu misturo tudo, os dois lados ficam prejudicados. Eu tanto prejudico o orçamento familiar, então a família ela acaba perdendo a referência de qual padrão de vida. Quanto custa viver 30 dias na minha casa? Alimentação, plano de saúde, etc. e tudo mais. Lazer, investimento, poupar para o futuro, para aposentadoria, doação e tudo mais, estudos e tal. Então, quanto custa isso na minha casa? Se você perguntar para a maior parte das famílias, elas não vão saber te responder. Elas vão saber até quanto custa as despesas fixas. Se eu pegar energia, parcela do coisa, condomínio, aquele grosso, ela sabe te dizer, mas quanto está naquele fino, nas outras despesas, ela não vai conseguir te responder. Então você tem os dois lados prejudicados. O lado da pessoa física, da família, que não consegue estruturar um orçamento familiar decente, porque não tem esse número, ela não sabe nem quanto gasta, por vezes não sabe quanto ganha, porque não estipulou um prolabore. E ainda tem uma coisa bacana sobre isso, sabe? Eu sempre gosto de olhar para uma empresa e pensar assim, se eu não estivesse trabalhando na empresa e eu tivesse que contratar alguém para fazer o que eu faço, quanto eu pagaria? Quanto eu pagaria, vamos imaginar, um dentista. Eu estou trabalhando com uma clínica odontológica agora, né? Um cliente que está ativo. A dona dessa clínica, ela é sócia, ela é a dona do negócio, ela é gestora, ela atua na gestão e ela atende. Então, ela tem 3 papéis. A maior parte dos empresários não percebe os seus próprios papéis dentro do negócio. Perfeito. E aí, normalmente, eles não se remuneram pelos papéis que realizam. E, na mente, como uma consequência emocional, eles acabam
deixando a peteca cair naquilo que eles não veem remuneração. Vou te dar um exemplo sobre isso. Se eu atendo como dentista, por exemplo, na minha clínica e atendo e faço a gestão. Se eu não tiro retirada de lucro, se eu não tenho o hábito de enxergar uma retirada de lucro e de dizer assim, ó, estou retirando lucro, as chances são de que eu não me comporte como um bom sócio. Por quê? O que remunera o trabalho do sócio? O que remunera o risco do capital? Sim. Retirada de lucro. Lucro remunera, é o prêmio que eu tenho por correr o risco de deixar o dinheiro no negócio e não investido numa carteira de investimento qualquer. O que remunera, no caso dessa minha cliente, o que remunera ela como gestora? O Prolabore. O Prolabore é o salário pelo tempo que ela dedica dentro do negócio. Se ela não tem um Prolabore, se ela não estipula, e não é aquele Prolabore da contabilidade só para sair lá, não. Só para fins de contribuição, não. Não, quanto que eu pago para mim pelo tempo que eu dedico de gestão? Se eu não tenho isso, as chances são de que eu vou deixar essa peteca cair. E aí ainda temos a terceira área, que é operacional. Então, no caso da clínica odontológica, ela tem vários dentistas atuando, né? São 8 cadeiras lá. Então, quanto que ela paga para um dentista atender? É tanto por procedimento, tanto por dia, por hora, etc. Sim. Quanto que ela vai receber quando ela atende? Tem que ser a mesma coisa. Porque se ela não atender, outra pessoa estaria atendendo. Então, e é um custo, né? E é um custo. Então, quando a gente volta para aquela questão de misturar as duas coisas, né, a finança da empresa com a finança pessoal e tudo mais, começa da receita. Então, se eu não tenho uma clareza nessas receitas, vai gastando, eu não sei nem quanto eu ganho. Se eu não sei quanto eu ganho, eu não consigo montar um orçamento familiar decente, porque eu não tenho nada. Então, eu já não sei quanto eu gasto como família e já não sei quanto eu ganho como família. E aí é muito interessante esse ponto que você tocou sobre os tipos de remuneração que o sócio ele precisa enxergar que é devido, especialmente quando envolve a questão gerencial e envolve a gestão, a questão operacional, que é o caso que você citou da dentista, que é muito fácil a gente perceber enquanto gestora, enquanto ela está atendendo os pacientes. E na ausência dela, alguém vai ter que fazer, né? Interessante. E aí, Cadu, qual seria o caminho para um sócio ou as consequências dele não enxergar essas remunerações dentro da empresa? Vamos trazer isso para a realidade do negócio, tá? Se a gente parar para pensar, todo negócio ele precisa ser viável, né? E aí tem aquele termo clássico da viabilidade econômico-financeira. O que é a viabilidade econômica? É o negócio dar lucro. Isso é viabilidade, o negócio é viável economicamente quando ele dá lucro. Eu pego todo o faturamento, todas as despesas e no bottom line lá na linha final ela está verdinha, ela me dá lucro. Então é um negócio que é viável. Só que olha que louco. Se eu tenho, e aí, quanto menor o negócio, maior esse efeito, tá? Que eu vou falar agora. Se eu tenho os custos de mão de obra maquiados, o sócio simplesmente vai tirando e ele não coloca lá o que ele tem um custo da mão de obra dele. Se eu tenho esse custo maquiado, eu tenho uma análise de viabilidade econômica que pode ser furada. Porque eu posso achar que o negócio dá lucro, mas se eu botar na ponta do lápis, valeria mais a pena eu ser funcionário de uma outra empresa qualquer, com a minha competência, ter um salário lá, sei lá, de 10, 15 mil, do que ser dono do meu próprio negócio. Só que a pessoa não consegue fazer essa análise porque ela não tem números para fazer esse tipo de análise. E aí a gente vai para a segunda parte, que é talvez a que seja mais visível, tá? Que é a viabilidade financeira. Tem muito negócio que dá lucro, tem muito negócio que é bom, mas que os sócios e a empresa familiar, sem esse controle de pagar conta de casa e tal na empresa, e conta da empresa em casa, sem esse controle, o que acontece? O sócio está matando o próprio negócio. Então você tem um negócio que ele é viável economicamente, ele dá lucro
e ele suporta pagar, por exemplo, 15 mil para os sócios de remuneração. Só que o sócio ele não tem noção disso, ele não tem número nenhum. Ele sai lá gastando e tem um padrão familiar de 25 mil. Aí qual é a consequência disso? A primeira, começa a antecipar cartão. Faltou dinheiro no dia a dia, o caixa não consegue suportar, aí ele começa a antecipar cartão. Quando ele não tem mais recebível para antecipar, ele começa a fazer empréstimo. Aí ele vai fazer empréstimo também na pessoa física. Aí ele começa a fazer empréstimo na pessoa física para pagar fornecedor. E aí é uma bola de neve, é um buraco sem fim. E tudo começou no pagar contas da empresa na conta pessoa física e pagar contas da pessoa física na conta da empresa. Que legal, eu fico igual só um calango, gente. Confirmando com tudo. Gente, vocês estão com esse bloquinho aí de papel na mão. Você está anotando essa consultoria gratuita e ainda tem um presente no final. Mas não fala ainda, Cadu. Vamos agora para outra pergunta. Cadu, o que você poderia dizer para essa pessoa que nos ouve, que nos assiste? Qual seria o ponto de partida? Olha, o primeiro passo, que é um passo que você pode dar hoje, você não depende de mais ninguém e nem nada para fazer, é separar as finanças da empresa das finanças pessoais. Primeiro passo. Então, é só você tomar a escolha de dizer assim, ó, a partir de hoje, nenhuma conta pessoal vai ser paga, nenhuma dívida, nenhum título pessoal vai ser pago na conta da empresa. E nenhuma conta da empresa vai ser paga na minha conta pessoal. É o primeiro passo, o primeiro de todos, é o mais básico e você pode fazer isso hoje sem depender de ninguém, tá? E aí, mas eu ainda não consigo ter uns saques regulares, eu não consigo pagar o meu salário todo dia 1º, todo dia 5, né? Que é uma segunda dica. Então, o que eu sugiro para os meus clientes? É que eles tenham um salário. Então, eu tenho, no caso dessa cliente dentista, ela tem que receber pelo atendimento que faz, o Prolabore, e a cada tanto tempo, caso a empresa dê lucro, ela tem que tirar a retirada de sócio. Então, eu conto para a montagem do orçamento familiar essa parte operacional e esse Prolabore, que é pago quando? 5º dia útil do mês com todo mundo. É pago, entra na folha, paga lá. Quanto é? 15 mil é 15 mil, 10 mil é 10 mil, 5 mil é 5 mil, 50 mil é 50 mil, acabou. Paguei, entrou o dinheiro na minha conta pessoa física, o que a minha família, eu e minha família vamos fazer desse dinheiro só diz respeito a nós. O que está na conta da empresa dali até o próximo dia 5 é da empresa. Então, se você não tem como fazer essa retirada, porque já está com o caixa espremido, então assim, eu não consigo tirar tudo de uma vez, eu vou ter que ir tirando toda semana. Ok, estabeleça, toda semana eu vou tirar R$2.000. E aí você transfere R$2.000 da conta da empresa para a conta sua, pessoa física, e aí você vai pagar uma conta de R$2.000. Ok, você transfere para a sua conta e paga da sua conta. Isso tem que ser gerado um hábito. Não tenta fazer jeitinho, esqueminha, que você vai se embananar. Então, a dica, primeiro passo é fazer essa separação. Ok, Cadu. E depois disso, ainda não vou falar o presente é pro final. Mas e depois disso, o que mais? Tá. Existe um processo que ele é o processo fundamental para você profissionalizar dentro da tua empresa. Implante o processo de conciliação bancária. Cadu, o que raio é conciliação bancária? Conciliação bancária é você garantir que o saldo do sistema é igual ao saldo da vida real, do extrato. Isso, por si só, já vai revolucionar o teu negócio, tá? Porque você tem muitos desdobramentos de implantar um processo, uma rotina de conciliação bancária. Primeiro desdobramento. Todos os pagamentos, antes de serem feitos, precisam estar lançados no sistema. Se você tem um sistema ERP, um sistema de controle financeiro, e você não usa, ou ele está ali só para fazer de conta,
Cara, o sistema, ele é o coração de informações da tua empresa. Então você precisa fazer ele funcionar. E ele tem que ser um reflexo exato da realidade. Então, a conciliação bancária, ela implica em todos os lançamentos. Antes de eu fazer pagamento, está tudo lançado. Fez o pagamento, eu informo esse pagamento e dou baixa no sistema. E aí eu posso dar um carimbaçozinho de lançado, de pago e tudo mais. Consequência imediata. Acaba a história de você pagar título em duplicidade. Paguei aquele FGTS, chegou de novo aqui, eu paguei olhando do e-mail, chegou no papel e aí eu paguei de novo. Até você receber esse dinheiro, você tem um tempão aí de dor de cabeça. Então você elimina isso, porque você vai garantir que tudo que aconteceu na vida real está registrado no sistema. O mesmo vale para os recebimentos. Você começa a fazer o registro de todos os recebimentos. E aí, se eu tenho todo o meu contas a pagar, todo o meu contas a receber, eu já estou um passo na frente para fazer o quê? Controle de fluxo de caixa. Se eu tenho caixa na mão, se eu consigo fazer o controle de fluxo de caixa, eu estou a um passo de quê? Eliminar a antecipação de cartão, parar de pagar juros, parar de pagar conta atrasada. Então é uma bolinha de neve que começa na conciliação bancária. Então assim, primeiro passo, separa finanças de casa com finanças do negócio. Segundo passo, dentro do teu negócio, você precisa para ontem implantar uma rotina de conciliação bancária decente, sabe? E ser rígido com isso. Só pago se tiver lançado no sistema. Daí desdobram vários benefícios. Show de bola. E o mais interessante é que existem sistemas até gratuitos que você consiga fazer essa conciliação bancária. Mas se não for um gratuito, que eu já faça todos os pagamentos lá na conta da empresa, que chegue as informações amanhã de tudo que eu paguei hoje, já vai cair amanhã e você pode ter até um setor financeiro que possa cuidar dessa identificação. Tem sistemas com valores muito acessíveis que você só precisa parar de bloquear essa inovação tecnológica que é muito simples para você ter esse controle e reduzir, eliminar tudo isso, todos esses problemas que a gente já citou. Muito interessante. E aí a gente pode falar do presente, Cadu? Que presente? Gente, nós temos um presente para você. O Cadu simplesmente vai liberar, tá o link aqui do site, você vai lá dizer: eu quero o treinamento do Cadu. O Cadu vai disponibilizar um treinamento de planejamento, de controle financeiro. É isso, Cadu, o presente. A gente falou agorinha que o primeiro passo é você estruturar essas finanças e implantar uma rotina de conciliação bancária. Então eu gravei um treinamento especialmente para os seus seguidores de como implantar a conciliação bancária na sua empresa. O primeiro passo, um passo a passo, bem objetivo, bem direto, com dicas que você vai adaptar à sua realidade. Então, se você é só você vai usar isso dentro da sua realidade. Se você tem uma equipe grande, um departamento financeiro, você compartilha esse treinamento com o seu departamento financeiro e eles vão poder, você junto com eles, vão conseguir adaptar também à sua realidade e implantar esse primeiro passo da conciliação bancária dentro da tua empresa. Ai, fogos. Bate palma também, viu, Sr. Madero? Fogos! Com uma única condição, você tem que estar inscrito no canal, tá? E aí também você já pode seguir o Cadu, deixei o link aqui das redes sociais, mas esse treinamento, claro que eu vou fazer, né, Cadu, esse treinamento maravilhoso, já gostei, já senti o gostinho aqui dessa conciliação bancária, vai fazer muito bem para a tua empresa familiar, então não perde esse treinamento de graça, né, gente, de graça. Cadu, quero te agradecer por esse presente que você deu aqui para você. Esse presente maravilhoso, que o intuito desse canal é, na verdade, profissionalizar, ter um alcance maior da profissionalização da empresa familiar. E é essa contribuição que você trouxe, abrilhantou nessa data de hoje para as pessoas que me seguem, para os meus inscritos.
Obrigada. Para mim é uma honra, né? A gente já está nessa caminhada aí juntos, né? Já fizemos mestrado, fizemos um monte de coisa junto, artigo, escrevendo livro junto, né? E assim, poder contribuir com o teu propósito de vida, para mim é uma honra. E aí, você está inscrito ou vai perder? Não perca os próximos vídeos, não deixe de fazer o treinamento do Cadu e até quarta.